Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje, dia 31 de dezembro de 2023, encerrando então o ano de 2023. Venho até aqui para passar uma mensagem para vocês. Uma mensagem de esperança. O esperançar de Paulo Freire está muito presente nos nossos corações. Está muito presente nas nossas ações, no nosso dia a dia. E é isso que devemos cultivar. Cultivar nas nossas vidas. Cultivar nas nossas ações. Esse esperançar de Paulo Freire. Que bacana, né? Que alegria, né, gente? Trazer presente aqui esse grande educador, Paulo Freire. Não poderia ser outro, né? Mas essa grande pessoa, essa grande figura, esse grande educador, que eu tanto admiro profundamente, que eu procuro colocar em prática no meu trabalho enquanto educador. Vou aqui preferir o termo educador, que é um termo utilizado por Paulo Freire, e não apenas professor, mas educador. Porque a gente pauta, acima de tudo, com aquilo que consideramos como educação. A formação do ser humano. A formação da pessoa para a sua vida com mais justiça, com mais direitos, que esses direitos cabem a todos e não apenas a alguns. Para todas essas pessoas, que inclusive aquelas mais pobres, mais sofridas, mais injustiçadas da nossa sociedade. É por esse motivo que eu trago aqui Paulo Freire para iniciarmos então a nossa reflexão. Eu não pretendo aqui fazer uma retrospectiva, como muita gente vem fazendo, em muitos canais vocês vão encontrar isso, nas redes de televisão também, com toda certeza, vocês vão encontrar na Globo e assim por diante, a chamada retrospectiva. Eu apenas quero aqui retomar algumas coisas fundamentais que fizeram parte de 2023. Mas eu quero dizer para vocês que a minha intenção aqui não é tratar apenas dos acontecimentos, né, que marcaram 2023. Eu quero trazer aqui para vocês aquilo que marcou, na realidade, a nossa vida, enquanto seres humanos viventes nesse mundo. Porque a pergunta que nós devemos sempre fazer é essa: qual é o nosso papel nesse mundo? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel nesse mundo? Né? Mesmo se de repente você não acredite em Deus, mesmo não acreditando em Deus, você sabe muito bem que você tem uma vida. Você faz parte dessa vida que não é única, dessa vida que é muito complexa, uma vida toda que a própria natureza nos traz nesse mundo. Essa natureza que eu estou dizendo, a natureza vegetativa, a natureza mineral, a natureza da vida no seu todo. Então nós somos parte dessa vida toda, que engloba tudo no mundo, tanto na terra, quanto na água, no ar e assim por diante. E aí, é nesse sentido que nós devemos nos perguntar:
Qual é o nosso papel? O que nós estamos, inclusive, o que nós estamos fazendo para contribuir para que esse mundo, para que tudo na vida, essa vida no seu todo, possa ter uma continuidade, mas uma continuidade mais renovada, uma continuidade boa, uma continuidade em que todos possam viver com dignidade, inclusive os animais que estão aí na natureza, ou os animais no seu todo, e nós seres humanos. Será que essa vida, que deveria ser para todos, sem distinção, está mesmo sendo uma vida digna para todos? Ou será que é só para alguns? Para complementar então aqui o que eu estou dizendo para vocês, nós tivemos em um ano em que as relações humanas foram assim bastante complicadas. As nossas relações enquanto trato humano, mesmo humanitário, de um com o outro, foram bastante complicadas. No que diz respeito à questão política, no que diz respeito a relações familiares, no que diz respeito ao outro, acima de tudo. Muito uso da truculência, a truculência em termos de abuso de poder policial. Ainda tivemos um ano terrível, um ano em que ainda continua se demonstrando assim a existência de um racismo exacerbado na nossa sociedade. E que esse racismo, ele chega ao ponto em que o ódio acaba prevalecendo. Esse racismo contra a pessoa negra, contra a pessoa de cor, esse preconceito contra a pessoa negra. E em se falando em preconceito, nós temos uma diversidade de preconceitos também que ainda persistiu em 2023. O preconceito contra o diferente. As pessoas que, pelo fato de serem diferentes, de se vestirem diferente, de se arrumarem o cabelo, de colocar piercing, de tatuagem, uma série de outras coisas. A pessoa que pensa diferente são pessoas perseguidas, em que o preconceito também bate em cima em relação a essas pessoas, ao ponto de lhes tirarem o direito de serem pessoas humanas como qualquer outras dentro da nossa sociedade. Então isso ainda persistiu muito em 2023. Então se poderia dizer que foi um ano muito difícil em relação a esse tipo de situação. E aí, para complementar também esse sentido, diria também assim que em 2023 o ódio dentro do campo político foi muito forte. Ainda persistiu em 2023, infelizmente, a presença do ódio. Não tanto quanto em 2022, quando ainda tínhamos no poder o inelegível, mas aquele bolsonarismo que ainda persistiu e que ainda continua presente nas redes sociais, principalmente. Então, a questão do ódio, da violência, a violência verbal e também a violência física, partindo dessas pessoas. Esse tipo de situação vimos acontecer, por exemplo, no Congresso, com políticos dentro dessa linha bolsonarista, e que fizeram de tudo para que muita coisa não desse certo no nosso país.
para que o Lula não conseguisse governar e assim por diante. Aquela lembrança terrível do 8 de janeiro, no início do governo Lula, depois da posse do governo Lula, ainda se faz muito presente toda aquela tragédia, todo aquele ódio. E de muitas pessoas que ainda insistem em lembrar desses atos terroristas que aconteceram no nosso país como algo democrático. Simplesmente democrático. Como que isso pode ser democrático? Se as atitudes, se tudo que fizeram partiu exatamente de uma luta contra a democracia, para derrubar a democracia, para espezinhar a democracia, para destruir a democracia. Se tudo que foi feito foi nessa linha. Como que eles podem dizer isso? Como que eles querem usar o nome da democracia, espezinhando a democracia? Tentando tirar todos os direitos democráticos da eleição de Lula. Tentando impedir que Lula assumisse a presidência da República. Sendo que Lula foi eleito democraticamente. Em 2023, para encerrar um pouco essa parte aqui, das tragédias, das coisas terríveis, nós tivemos assim um ano em que a natureza, ela reagiu aos ataques contra ela. Tivemos então um aquecimento terrível na Terra, basicamente no seu todo. Um El Niño que começou do segundo semestre para cá, que acabou causando diversas tragédias no sul, tempestades, muitas coisas que nunca se via no Brasil, como tornados, acabou virando um pouco um acontecimento normal no sul, e assim por diante. Tudo isso, a resposta da natureza. Não é castigo de Deus, nunca foi. É o castigo, tá? Que a gente não chamaria isso de castigo, mas é uma resposta àquilo que o próprio ser humano tem causado à natureza. Queimadas. Na época do bolsonarismo tivemos o recorde de queimadas no Amazonas. E o Amazonas acabou sofrendo por conta disso. Terrível, infelizmente, a gente situar umas coisas como essas. Mas foi o que aconteceu em 2023, infelizmente. E que isso deve nos chamar a atenção para a nossa vida, voltando novamente à questão da vida, para a esperança, o esperançar de Paulo Freire. Que é um esperançar que não remove, que não esquece todos esses problemas. Pelo contrário. Os problemas devem nos servir como reflexão de vida, para que nós possamos, assim, mudar, não continuarmos dessa forma. 2024, então, seria diferente com essas mudanças. E é com essas mudanças é que nós teremos um ano novo feliz. Sem isso, o ano novo é uma felicidade entre aspas. Também 2023 marcou um período assim muito difícil com as guerras. As guerras também fazem parte desse ódio. As guerras fazem parte do ódio, da ganância, a ganância por mais poder, a ganância do domínio de territórios, a ganância que provém de um imperialismo terrível que nós temos no nosso mundo, um imperialismo
em que tem os Estados Unidos como protagonista. Com isso, tivemos então aí essa guerra devastadora da Rússia e da Ucrânia. A Rússia contra a Ucrânia contra a Rússia, sucessivamente. No fundo, o teor dessas guerras, o que está no fundo, é o domínio de poder. O domínio de mais poder. Talvez quem com essa luta se mostra mais poderoso ou se coloca numa situação de mando para dizer: eu mando mais, eu mando no mundo, eu sou mais poderoso. Isso eu estou colocando o fundo de tudo isso. Aí vem poder econômico, poder de domínio de território e assim por diante. E também, dentro desse campo das guerras, tivemos Israel e a Palestina. Né? O Hamas, grupo terrorista que atacou Israel, e a resposta de Israel, essa resposta que ainda continua. Com um sionista de extrema direita no poder, o Netanyahu, extremista até a tampa, em resposta ao Hamas, ou como muitos analistas até dizem que ele usa desse estratagema para poder exterminar essa população palestina. Mas o mais terrível dessa guerra não é os porquê de uma coisa ou de outra, se é contra o terrorismo, se não é. São as pessoas inocentes que morreram nessa guerra. É isso que conta. E a passividade do mundo diante de uma situação como essa. Isso que é terrível. A contribuição do Império Norte-Americano com Israel para poder destruir toda uma população. E aí eu vou dizer para vocês, lá em Israel está havendo manifestações e manifestações grandiosas pedindo o impeachment, a destituição do Netanyahu. Lá em Israel estão reconhecendo, os judeus reconhecendo o grave problema que esse senhor está provocando contra o povo palestino. Essa matança de inocentes, isso não é normal. Nunca foi normal. Bom, eu não estou aqui trazendo para vocês muitas coisas boas também que nós tivemos aqui no nosso país, tá? Mas eu quero assim muito, de forma muito rápida, dizer para vocês que a eleição do Lula foi uma virada, tá? Em 2023. Foi uma grande virada. Isso é um ponto muito positivo, porque nos livrou da morte, nos livrou da tragédia, nos livrou de muitas coisas horríveis e terríveis, tá? Que vinham acontecendo com Bolsonaro. A gente tem que dar graças a Deus por isso. A retomada dos projetos sociais, muito interessante. Só temos que parabenizar o governo Lula por tudo isso. Que maravilha! Apesar de todas as dificuldades enfrentadas com esse congresso de extrema direita, esse congresso bolsonarista aqui. Quando eu estou falando, é claro que a gente está meio que generalizando, mas a questão de maioria. Temos lá os batalhadores e temos que também dar os parabéns para deputados, senadores que lutaram incansavelmente para poder derrotar toda essa tragédia bolsonarista que nós tivemos aqui no nosso país.
as CPIs. Eu acho que foi um resultado muito interessante. Aí é a tal da CPI, né, do MST, que deu por águas, que não deu em nada e não queria dar, querendo incriminar o MST. E não conseguiram, porque o MST só tem coisa boa, coisa positiva, incriminar o quê? Né? E a CPI do 8 de janeiro, que tem muitas e muitas provas contra todo esse terrorismo que aconteceu no 8 de janeiro. Então, olha, a gente tem que dar aqui os parabéns por tudo isso, por esses acontecimentos. Ao Lula, tá? E também o Haddad, né? Todos os seus ministros. O Haddad, nós vimos aí o Dino, né? O quanto que o Dino foi espetacular, né? Também, né? O Dino foi excelente, maravilhoso. Todos os ministros praticamente tiveram um trabalho assim, grandioso. O Haddad conseguiu o que conseguiu, né, dentro do campo da economia do nosso país. Agora a aprovação da reforma tributária. Que maravilha. Esse é o lado maravilhoso, né, que a gente tem que trazer presente aqui. Encerrando. Que o ano novo seja repleto de alegrias, conquistas e momentos inesquecíveis. Desejo que os próximos 366 dias sejam preenchidos com amor, saúde e prosperidade. Que a chegada de 2024 traga consigo novas oportunidades e realizações extraordinárias. Que este novo ciclo seja repleto de paz, amor, sucesso em todos os seus empreendimentos. Que a virada do ano marque o início de uma jornada cheia de esperança e realizações. Desejo que a luz do ano novo ilumine seu caminho e que cada passo seja de sucesso e conquistas. Que o ano novo traga consigo a realização de sonhos, saúde em abundância e muitas alegrias. E aí também, o desejo é que 2024 seja um ano também de muitas realizações no campo político, com Lula. Que muitas e muitas coisas importantes, como nós temos aí o PAC que está sendo invejado, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que está sendo invejado até por governadores bolsonaristas. O PAC que vai trazer muitas coisas interessantes em 2024. Sucessos para todos nós, feliz ano novo, continue sempre firmes aqui no canal, estaremos e daremos continuidade aqui no canal. Obrigado e até uma próxima vez já em 2024.